Então, os CAPs, eles são serviços comunitários, né? Então, é uma casa, né? Então, assim, dificilmente um CAPs vai ser uma clínica, algo que remeta a um hospital. Eles vêm, de fato, fazer um contraponto com os hospícios, com os manicômios. Então, os pacientes psiquiátricos, né, por uma história, uma longa história da psiquiatria, eles eram geralmente internados, não existia esse tratamento comunitário. Então, fazia um surto, tinha um comportamento diferente, eram isolados, segregados, e muitos deles viveram a vida toda internados. No CAPs não, então o CAPs vem substituir a internação psiquiátrica. Os CAPs são para os pacientes mais graves, então não é toda a depressão, toda a fobia, que vai vir para cá. Então aqui a gente atende mais os transtornos esquizofrenia, transtorno bipolar, as depressões graves, né? As tentativas de suicídio, porque tentar contra a sua própria vida é uma crise, né, se a gente for pensar. São serviços recentes, tá? Acho que deve ter um pouco mais de 25 anos, os CAPs, então não existia esse tipo de atendimento. SUS, é gratuito, então não se cobra nada para atender. Quando eu falo que é uma equipe multidisciplinar, com uma abordagem interdisciplinar, porque os profissionais eles sentam para conversar a respeito daquele problema. Não é o médico dando diagnóstico, o assistente social fazendo encaminhamento e o psicólogo fazendo uma terapia, não. O tempo todo há uma conversa, há uma discussão de caso, uma abordagem bem interdisciplinar. Ela vem para esse acolhimento, que é essa vinda espontânea. O acolhedor faz uma escuta. Qual que é a queixa? Se a queixa for algo importante, eu digo assim que tem uma gravidade, a pessoa começa a frequentar aquele CAPs. E daí, no que ela vai frequentando, ela é observada, avaliada e recebe a terapia desses profissionais que eu falei anteriormente. Nunca através de internação, e a gente não chama de consulta, a gente chama de, como é que eu vou te falar? A pessoa ela vem aqui, tem oficinas terapêuticas, tem grupos, tem os atendimentos individuais, ela vai fazer um acompanhamento em saúde mental mais intensivo, porque é diferente de um ambulatório ou de uma consulta que a gente vai lá, faz a consulta e vai para casa, e talvez ali a 2 meses volta. Não, no CAPs eu posso ter aquele que vem todos os dias, que foram alguns que vocês viram, aquela moça que passou por mim, que oi Vera, tudo bem? Ela frequenta, acho que 3 vezes por semana, ela passa o dia conosco, ela chega às 8 horas da manhã, toma um café, daí naquele dia ela faz as terapias, toma injetável, se ela tiver consulta psiquiátrica, ela passa pelo psiquiatra, almoça, toma café da tarde e agora perto das 5 horas ela vai embora. Acho que a família que busca, mas tem alguns que vão sozinhos, tem alguns que nós levamos. Das famílias, a gente tem os grupos terapêuticos e os grupos de psicoeducação. Então, tem alguns grupos que você vai falar, por exemplo, de uma patologia, e aí cada um conta como é que é. Por exemplo, a esquizofrenia. Se a gente for ler no livro, a esquizofrenia vai falar que eles não trocam afetos, que eles são persecutórios, que eles podem ser agressivos. No dia a dia a gente tem uma outra percepção, porque a esquizofrenia é uma doença e quem tem esquizofrenia são pessoas, e para cada pessoa essa doença pode se apresentar de uma forma ou de outra. O importante sempre é tratar com respeito, com dignidade, e que a gente vê, né, que a gente, eles são perigosos, vão agredir. Na verdade, isso tudo é muito bonito. Claro, no momento de uma crise isso pode acontecer, mas é algo pontual que depois ele tende a remeter, porque é com a família que eles moram, que eles vivem, né? Então, e a família, por vezes ela tem as dificuldades, né? Afinal, é uma sobrecarga cuidar de alguém que tem que monitorar os medicamentos, né? Que tem que, de repente, fazer vir aqui ao CAPs para as terapias. Então, é essencial esse acompanhamento que a família deveria ter próximo do CAPs. Nem todas têm, né? Elas nos procuram sempre no momento da crise. Me ajuda, não sei o que vou fazer. Depois que o usuário atende, a gente chama o usuário paciente, né? O usuário do serviço, a partir da hora que ele fica estável, a família meio que desaparece. Mas a gente tem propostas, então a gente tem grupos
de manhã, à noite. Hoje é um dia que acho que é 6h30, 7 horas, tem um grupo, na quinta-feira. Então tem várias possibilidades da família vir para tanto receber terapia como receber acolhimento também, porque às vezes a família também precisa de ser cuidada, né? Agora recente a gente ficou com um que ficou 3 meses aqui, ele saiu do surto e ele continuou aqui porque a família não aceitava ele. Até que a gente foi trabalhando com ele, aí hoje ele voltou a morar com o tio. Exatamente parada, pensando nos teus problemas. Tu canaliza tudo, né? Então a maioria deles, principalmente o pessoal com esquizofrenia, eles nos falam, né? Desde que eu comecei a fazer artes, desde que eu comecei a fazer teatro, eu nunca mais precisei ser internado. E ao mesmo tempo tem aqueles que dizem, olha, quando eu vou para terapia, quando eu vou para o grupo de fala, quando eu posso falar dos meus sentimentos, eu fico um pouco mais tranquila. Então são vários. Depois lá em cima eu vou mostrar para vocês uma grade que tem nomes bem diferentes. Por exemplo, Grupo Direitos de Delirar. É um grupo que acontece toda segunda-feira de manhã. E eles falam sobre os direitos e seus deveres. Então assim, as leis, né? A gente tem a Lei 10.216, que desde que ela ficou implantada no Brasil, os manicômios eles começaram a ser extintos e as pessoas, então, hoje elas têm direito a ser tratadas em lugares como esse. Elas só vão ser internadas como último recurso. E antes nada. Antes, o primeiro ar que o paciente dava ou desviava, ele era internado. A gente teve, na história da loucura, mulheres que tiveram sexo antes do casamento, foram internadas, pessoas com retardo mental, que não era nem um transtorno grave, eles eram internados porque eles estavam saindo fora do que era normal. Fora do padrão. Brigas também por heranças, né? Então, pessoas que queriam tirar o direito da família de ganhar a herança, internavam como loucas, né? Então, assim, é bem interessante. Então, também hoje a gente está recebendo, até estou com a fitinha aqui do Setembro Amarelo, hoje a gente está com uma leva de pessoas que estão passando por problemas financeiros, que estão angustiadas e às vezes até um pouco deprimidas, e no momento de uma crise na vida, elas estão tão desesperadas que elas tentam tirar a vida